assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mike é um cara que está tentando lidar com a própria vida enquanto carrega um trauma gigante nas costas. Ele vive obcecado por uma lembrança que não consegue esquecer. O sequestro do irmãozinho dele, anos atrás, quando eles ainda eram crianças. Isso destruiu a família, bagunçou a cabeça dele e segue interferindo em tudo que ele faz. Ele tem uma irmã mais nova, a Abby, uma garotinha super inteligente, fechada no próprio mundinho, que vive desenhando e tentando entender as coisas ao redor sem falar muito. Como os pais não estão mais presentes, o Mike é praticamente o único responsável por ela. E isso pesa muito. Só que Mike está sem emprego, sem dinheiro e com medo de perder a guarda da Abby para a tia deles, que é daquelas pessoas que olham uma criança e pensam mais no benefício próprio do que no bem dela. E é aí que entra o trabalho mais esquisito que ele poderia encontrar. Vigiar um restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza, um lugar que fez sucesso nos anos 80, mas que fechou depois de coisas estranhas acontecerem por lá. Você já deve imaginar que quando alguém fala coisas estranhas num filme de terror, nunca é algo simples. Mesmo achando o lugar assustador, Mike aceita porque precisa do emprego. O serviço teoricamente é fácil, passar 5 noites ali, olhando câmeras de segurança e fazendo rondas. Só que desde a primeira noite, dá para perceber que tem alguma coisa profundamente errada naquele lugar. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem e o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados, por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Com o passar das noites, o perigo aumenta. Os animatrônicos ficam mais agressivos, mais conscientes, mais próximos, e o Mike percebe que a pizzaria guarda um segredo que vai marcar para sempre quem entrar ali. Tem um vilão com um sorriso de quem sabe muito mais do que deveria, tem um mistério que estava enterrado há anos e tem uma ligação que ninguém imaginava, nem mesmo Mike. O clima do filme mistura nostalgia de fliperama antigo, tensão de corredor escuro, sustos que aparecem quando você menos espera e uma história que amarra tudo no final. Não é só sobre bonecos assassinos, é sobre perda, sobre culpa, sobre tentar consertar o que parece impossível. E é nesse universo de luzes piscando, risadas distantes e passos metálicos ecoando no corredor que você acompanha um Mike tentando sobreviver, proteger a irmã e finalmente descobrir a verdade por trás da pizzaria mais assustadora do cinema. Logo de cara, quando o Mike aceita o emprego de vigia noturno, você já percebe que aquilo não é um trabalho normal. Ele chega na Freddy Fazbear's Pizza com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?", porque o lugar parece realmente ter parado no tempo. É tudo antigo, cheio de poeira, brinquedos jogados nos cantos, pôsteres desbotados dos anos 80 e um silêncio tão pesado que até o próprio ar parece desconfiado. O gerente que contrata ele é o tipo de cara que fala pouco e não parece ligar muito para o que acontece ali. Ele só deixa claro: você precisa ficar 5 noites, olhar as câmeras, anotar qualquer atividade e não mexer em nada. Fácil, né? Só que o Mike já percebe que tem algo errado só de entrar no salão principal. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy, parecem estar só desligados.
mas não estão. Eles observam, eles se mexem. E o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Enquanto as horas passam, ele começa a ouvir barulhos que não deveriam existir num lugar abandonado. Tipo arrastar de metal, estalos, portas batendo sozinhas. No começo ele tenta racionalizar, é só o prédio velho. Todo mundo faz isso quando está com medo, né? Mas aí, as câmeras começam a ter pequenos glitches. Uma hora, um animatrônico está no palco, na outra, sumiu. Só que Mike desvia o olhar por um segundo, volta para a câmera e o boneco tá lá de novo. Aquela típica sensação, será que eu tô vendo coisa? Ele mesmo não sabe. A segunda noite já chega com mais tensão. Mike continua dormindo durante o dia e indo trabalhar à noite, porque precisa garantir que a irmã fique bem. Ele deixa a Abby com a babá, mas no fundo sabe que não é o melhor ambiente, só que ele não tem escolha. E isso já vai dando aquele aperto no peito. Ele precisa aguentar a Freddy's para manter a Abby com ele, mesmo que o lugar esteja cheio de sinais de que alguma coisa ali quer que ele vá embora. Quando ele volta, a pizzaria parece ainda mais viva do que na primeira noite. As câmeras mostram objetos mudados de lugar, cabos se mexendo, e uma hora ele jura que viu os olhos do Bonnie brilharem antes de a câmera cair. A tensão sobe. Mas o momento que realmente mexe com a cabeça dele é quando ele entra no salão principal e encontra brinquedos mexidos, como se alguém tivesse estado ali brincando pouco antes dele chegar. E aí surge a policial Vanessa, uma presença inesperada, quase como se ela tivesse radar para saber quando alguém novo pisa naquele lugar amaldiçoado. Ela aparece do nada, como se estivesse só passando por ali, mas dá para ver que ela sabe muito mais do que diz. Ela fala com Mike de um jeito meio preocupado, meio misterioso, como se quisesse ajudar, mas também quisesse que ele fosse embora antes de descobrir demais. Ela tenta avisar sem avisar, sabe? Ela diz frases do tipo, esse lugar tem história, ou fica atento aos animatrônicos. Mas por que uma policial estaria tão envolvida com uma pizzaria abandonada? Nessa segunda noite as coisas ficam claras. Os animatrônicos não são só máquinas quebradas. O Mike vê o Fred mudar de posição bem na frente dele, sem câmera, sem corte, sem nada, só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. A partir da terceira noite, a sensação de que a Freddy's tem vontade própria fica forte demais para ignorar. Mike já chega cansado, tenso e com aquela cara de quem sabe que vai encarar algo ruim e ainda assim não pode voltar atrás. Ele precisa do emprego para manter a vida funcionando minimamente. Precisa proteger a Abby e de algum jeito sente que precisa descobrir o que está escondido ali dentro. A pizzaria vai sugando ele, como se estivesse chamando. E é justamente nessa noite que tudo dá um salto. Assim que Mike entra na sala de segurança, as câmeras já começam a falhar como se estivessem incomodadas. Tem hora que mostram os animatrônicos parados, tem hora que mostram eles em outra posição, mas o mais estranho é quando a imagem corta e por frações de segundo aparecem coisas que não deveriam estar ali. Sombras pequenas, como se fossem crianças correndo pelos corredores.
Mike sabe que não é real, mas também sente que é. É também nessa fase que a Abby começa a se conectar com a história. Enquanto Mike trabalha, ela faz desenhos que parecem totalmente aleatórios, mas depois você percebe que são pistas. Ela desenha figuras de crianças ao lado de animatrônicos como se fossem amigos. E quando Mike pergunta quem são, ela diz que são as crianças que brincam comigo. Só que ninguém vê essas crianças. Ninguém. Isso deixa o Mike com aquela interrogação enorme. Será que a Abby está imaginando ou ela está vendo algo que ele não consegue enxergar? A policial Vanessa reaparece e dessa vez ela abre um pouco mais o jogo. Dá para perceber que ela sabe que os animatrônicos não são só máquinas. Ela tenta alertar, mas sempre para no meio das frases, como se tivesse medo de dizer demais. Ela fala que a Freddy's tem um passado horrível, cheio de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. E essas palavras ficam martelando na mente do Mike, porque adivinha, o desaparecimento do irmãozinho dele também nunca foi resolvido. Quando ele volta para a sala de segurança, as coisas começam a acontecer, ao vivo, sem depender de câmera, sem corte, sem nada. Só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. Mike é um cara que está tentando lidar com a própria vida enquanto carrega um trauma gigante nas costas. Ele vive obcecado por uma lembrança que não consegue esquecer. O sequestro do irmãozinho dele, anos atrás, quando eles ainda eram crianças. Isso destruiu a família, bagunçou a cabeça dele e segue interferindo em tudo que ele faz. Ele tem uma irmã mais nova, a Abby, uma garotinha super inteligente, fechada no próprio mundinho, que vive desenhando e tentando entender as coisas ao redor sem falar muito. Como os pais não estão mais presentes, o Mike é praticamente o único responsável por ela. E isso pesa muito. Só que Mike está sem emprego, sem dinheiro e com medo de perder a guarda da Abby para a tia deles, que é daquelas pessoas que olham uma criança e pensam mais no benefício próprio do que no bem dela. E é aí que entra o trabalho mais esquisito que ele poderia encontrar. Vigiar um restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza, um lugar que fez sucesso nos anos 80, mas que fechou depois de coisas estranhas acontecerem por lá. Você já deve imaginar que quando alguém fala coisas estranhas num filme de terror, nunca é algo simples. Mesmo achando o lugar assustador, Mike aceita porque precisa do emprego. O serviço teoricamente é fácil, passar 5 noites ali, olhando câmeras de segurança e fazendo rondas. Só que desde a primeira noite, dá para perceber que tem alguma coisa profundamente errada naquele lugar. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem e o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados, por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Com o passar das noites, o perigo aumenta. Os animatrônicos ficam mais agressivos, mais conscientes, mais próximos, e o Mike percebe que a pizzaria guarda um segredo que vai marcar para sempre quem entrar ali. Tem um vilão com um sorriso de quem sabe muito mais do que deveria, tem um mistério que estava enterrado há anos e tem uma ligação que ninguém imaginava, nem mesmo Mike.
O clima do filme mistura nostalgia de fliperama antigo, tensão de corredor escuro, sustos que aparecem quando você menos espera e uma história que amarra tudo no final. Não é só sobre bonecos assassinos, é sobre perda, sobre culpa, sobre tentar consertar o que parece impossível. E é nesse universo de luzes piscando, risadas distantes e passos metálicos ecoando no corredor que você acompanha um Mike tentando sobreviver, proteger a irmã e finalmente descobrir a verdade por trás da pizzaria mais assustadora do cinema. Logo de cara, quando o Mike aceita o emprego de vigia noturno, você já percebe que aquilo não é um trabalho normal. Ele chega na Fred Fazbear's Pizza com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?", porque o lugar parece realmente ter parado no tempo. É tudo antigo, cheio de poeira, brinquedos jogados nos cantos, pôsteres desbotados dos anos 80 e um silêncio tão pesado que até o próprio ar parece desconfiado. O gerente que contrata ele é o tipo de cara que fala pouco e não parece ligar muito para o que acontece ali. Ele só deixa claro: você precisa ficar 5 noites, olhar as câmeras, anotar qualquer atividade e não mexer em nada. Fácil, né? Só que o Mike já percebe que tem algo errado só de entrar no salão principal. Os animatrônicos, o Fred, a Chica, o Bonnie e o Foxy, parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem. E o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Enquanto as horas passam, ele começa a ouvir barulhos que não deveriam existir num lugar abandonado. Tipo arrastar de metal, estalos, portas batendo sozinhas. No começo ele tenta racionalizar, é só o prédio velho. Todo mundo faz isso quando está com medo, né? Mas aí, as câmeras começam a ter pequenos glitches. Uma hora, um animatrônico está no palco, na outra, sumiu. Só que Mike desvia o olhar por um segundo, volta para a câmera e o boneco tá lá de novo. Aquela típica sensação: será que eu tô vendo coisa? Ele mesmo não sabe. A segunda noite já chega com mais tensão. Mike continua dormindo durante o dia e indo trabalhar na noite, porque precisa garantir que a irmã fique bem. Ele deixa a Abby com a babá, mas no fundo sabe que não é o melhor ambiente. Só que ele não tem escolha. E isso já vai dando aquele aperto no peito. Ele precisa aguentar a Freddy's para manter a Abby com ele, mesmo que o lugar esteja cheio de sinais de que alguma coisa ali quer que ele vá embora. Quando ele volta, a pizzaria parece ainda mais viva do que na primeira noite. As câmeras mostram objetos mudados de lugar, cabos se mexendo, e uma hora ele jura que viu os olhos do Bonnie brilharem antes de a câmera cair. A tensão sobe. Mas o momento que realmente mexe com a cabeça dele é quando ele entra no salão principal e encontra brinquedos mexidos, como se alguém tivesse estado ali brincando pouco antes dele chegar. E aí surge a policial Vanessa, uma presença inesperada, quase como se ela tivesse radar para saber quando alguém novo pisa naquele lugar amaldiçoado. Ela aparece do nada, como se estivesse só passando por ali, mas dá para ver que ela sabe muito mais do que diz. Ela fala com Mike de um jeito meio preocupado, meio misterioso, como se quisesse ajudar, mas também quisesse que ele fosse embora antes de descobrir demais. Ela tenta avisar sem avisar, sabe? Ela diz frases do tipo: "Esse lugar tem história", ou "Fica atento aos animatrônicos". Mas por que uma policial estaria tão envolvida com uma pizzaria abandonada? Nessa segunda noite, as coisas ficam claras. Os animatrônicos não são só máquinas quebradas.
O Mike vê o Fred mudar de posição bem na frente dele, sem câmera, sem corte, sem nada, só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante tá mais perto. Pisca de novo e tá praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. A partir da terceira noite, a sensação de que a Freddy's tem vontade própria fica forte demais para ignorar. Mike já chega cansado, tenso e com aquela cara de quem sabe que vai encarar algo ruim e ainda assim não pode voltar atrás. Ele precisa do emprego para manter a vida funcionando minimamente. Precisa proteger a Abby e de algum jeito sente que precisa descobrir o que está escondido ali dentro. A pizzaria vai sugando ele, como se estivesse chamando. E é justamente nessa noite que tudo dá um salto. Assim que Mike entra na sala de segurança, as câmeras já começam a falhar como se estivessem incomodadas. Tem hora que mostram os animatrônicos parados, tem hora que mostram eles em outra posição, mas o mais estranho é quando a imagem corta e por frações de segundo aparecem coisas que não deveriam estar ali. Sombras pequenas, como se fossem crianças correndo pelos corredores. Mike sabe que não é real, mas também sente que é. É também nessa fase que a Abby começa a se conectar com a história. Enquanto Mike trabalha, ela faz desenhos que parecem totalmente aleatórios, mas depois você percebe que são pistas. Ela desenha figuras de crianças ao lado de animatrônicos como se fossem amigos. E quando Mike pergunta quem são, ela diz que são as crianças que brincam comigo. Só que ninguém vê essas crianças. Ninguém. Isso deixa o Mike com aquela interrogação enorme. Será que a Abby está imaginando ou ela está vendo algo que ele não consegue enxergar? A policial Vanessa reaparece e dessa vez ela abre um pouco mais o jogo. Dá para perceber que ela sabe que os animatrônicos não são só máquinas. Ela tenta alertar, mas sempre para no meio das frases, como se tivesse medo de dizer demais. Ela fala que a Freddy's tem um passado horrível, cheio de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. E essas palavras ficam martelando na mente do Mike, porque adivinha, o desaparecimento do irmãozinho dele também nunca foi resolvido. Quando ele volta para a sala de segurança, as coisas começam a acontecer, ao vivo, sem depender de câmera, sem corte, sem nada. Só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. Mike é um cara que está tentando lidar com a própria vida enquanto carrega um trauma gigante nas costas. Ele vive obcecado por uma lembrança que não consegue esquecer. O sequestro do irmãozinho dele anos atrás, quando eles ainda eram crianças. Isso destruiu a família, bagunçou a cabeça dele e segue interferindo em tudo que ele faz. Ele tem uma irmã mais nova, a Abby, uma garotinha super inteligente, fechada no próprio mundinho, que vive desenhando e tentando entender as coisas ao redor sem falar muito. Como os pais não estão mais presentes, o Mike é praticamente o único responsável por ela. E isso pesa muito. Só que Mike está sem emprego, sem dinheiro e com medo de perder a guarda da Abby para a tia deles, que é daquelas pessoas que olham uma criança e pensam mais no benefício próprio do que no bem dela. E é aí que entra o trabalho mais esquisito que ele poderia encontrar. Vigiar um restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza, um lugar que fez sucesso nos anos 80, mas que fechou depois de coisas estranhas acontecerem por lá. Você já deve imaginar que quando alguém fala coisas estranhas num filme de terror, nunca é algo simples. Mesmo achando o lugar assustador, Mike aceita porque precisa do emprego. O serviço teoricamente é fácil, passar 5 noites ali, olhando câmeras de segurança e fazendo rondas. Só que desde a primeira noite, dá para perceber que tem alguma coisa profundamente errada naquele lugar.
Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem e o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados, por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Com o passar das noites, o perigo aumenta. Os animatrônicos ficam mais agressivos, mais conscientes, mais próximos, e o Mike percebe que a pizzaria guarda um segredo que vai marcar para sempre quem entrar ali. Tem um vilão com um sorriso de quem sabe muito mais do que deveria, tem um mistério que estava enterrado há anos e tem uma ligação que ninguém imaginava, nem mesmo Mike. O clima do filme mistura nostalgia de fliperama antigo, tensão de corredor escuro, sustos que aparecem quando você menos espera e uma história que amarra tudo no final. Não é só sobre bonecos assassinos, é sobre perda, sobre culpa, sobre tentar consertar o que parece impossível. E é nesse universo de luzes piscando, risadas distantes e passos metálicos ecoando no corredor que você acompanha um Mike tentando sobreviver, proteger a irmã e finalmente descobrir a verdade por trás da pizzaria mais assustadora do cinema. Logo de cara, quando o Mike aceita o emprego de vigia noturno, você já percebe que aquilo não é um trabalho normal. Ele chega na Freddy Fazbear's Pizza com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?", porque o lugar parece realmente ter parado no tempo. É tudo antigo, cheio de poeira, brinquedos jogados nos cantos, pôsteres desbotados dos anos 80 e um silêncio tão pesado que até o próprio ar parece desconfiado. O gerente que contrata ele é o tipo de cara que fala pouco e não parece ligar muito para o que acontece ali. Ele só deixa claro: você precisa ficar 5 noites, olhar as câmeras, anotar qualquer atividade e não mexer em nada. Fácil, né? Só que o Mike já percebe que tem algo errado só de entrar no salão principal. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy, parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem. E o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Enquanto as horas passam, ele começa a ouvir barulhos que não deveriam existir num lugar abandonado. Tipo arrastar de metal, estalos, portas batendo sozinhas. No começo ele tenta racionalizar, é só o prédio velho. Todo mundo faz isso quando está com medo, né? Mas aí, as câmeras começam a ter pequenos glitches. Uma hora, um animatrônico está no palco, na outra, sumiu. Só que Mike desvia o olhar por um segundo, volta para a câmera e o boneco tá lá de novo. Aquela típica sensação: será que eu tô vendo coisa? Ele mesmo não sabe. A segunda noite já chega com mais tensão. Mike continua dormindo durante o dia e indo trabalhar na noite, porque precisa garantir que a irmã fique bem. Ele deixa a Abby com a babá,
Mas no fundo, sabe que não é o melhor ambiente. Só que ele não tem escolha. E isso já vai dando aquele aperto no peito. Ele precisa aguentar a Freddy's para manter a Abby com ele, mesmo que o lugar esteja cheio de sinais de que alguma coisa ali quer que ele vá embora. Quando ele volta, a pizzaria parece ainda mais viva do que na primeira noite. As câmeras mostram objetos mudados de lugar, cabos se mexendo, e uma hora ele jura que viu os olhos do Bonnie brilharem antes de a câmera cair. A tensão sobe. Mas o momento que realmente mexe com a cabeça dele é quando ele entra no salão principal e encontra brinquedos mexidos, como se alguém tivesse estado ali brincando pouco antes dele chegar. E aí surge a policial Vanessa, uma presença inesperada, quase como se ela tivesse radar para saber quando alguém novo pisa naquele lugar amaldiçoado. Ela aparece do nada, como se estivesse só passando por ali, mas dá para ver que ela sabe muito mais do que diz. Ela fala com Mike de um jeito meio preocupado, meio misterioso, como se quisesse ajudar, mas também quisesse que ele fosse embora antes de descobrir demais. Ela tenta avisar sem avisar, sabe? Ela diz frases do tipo, esse lugar tem história, ou fica atento aos animatrônicos. Mas por que uma policial estaria tão envolvida com uma pizzaria abandonada? Nessa segunda noite as coisas ficam claras. Os animatrônicos não são só máquinas quebradas. O Mike vê o Fred mudar de posição bem na frente dele, sem câmera, sem corte, sem nada, só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. A partir da terceira noite, a sensação de que a Freddy's tem vontade própria fica forte demais para ignorar. Mike já chega cansado, tenso e com aquela cara de quem sabe que vai encarar algo ruim e ainda assim não pode voltar atrás. Ele precisa do emprego para manter a vida funcionando minimamente. Precisa proteger a Abby e de algum jeito sente que precisa descobrir o que está escondido ali dentro. A pizzaria vai sugando ele, como se estivesse chamando. E é justamente nessa noite que tudo dá um salto. Assim que Mike entra na sala de segurança, as câmeras já começam a falhar como se estivessem incomodadas. Tem hora que mostram os animatrônicos parados, tem hora que mostram eles em outra posição, mas o mais estranho é quando a imagem corta e por frações de segundo aparecem coisas que não deveriam estar ali. Sombras pequenas, como se fossem crianças correndo pelos corredores. Mike sabe que não é real, mas também sente que é. É também nessa fase que a Abby começa a se conectar com a história. Enquanto Mike trabalha, ela faz desenhos que parecem totalmente aleatórios, mas depois você percebe que são pistas. Ela desenha figuras de crianças ao lado de animatrônicos como se fossem amigos. E quando Mike pergunta quem são, ela diz que são as crianças que brincam comigo. Só que ninguém vê essas crianças. Ninguém. Isso deixa o Mike com aquela interrogação enorme. Será que a Abby está imaginando ou ela está vendo algo que ele não consegue enxergar? A policial Vanessa reaparece e dessa vez ela abre um pouco mais o jogo. Dá para perceber que ela sabe que os animatrônicos não são só máquinas. Ela tenta alertar, mas sempre para no meio das frases, como se tivesse medo de dizer demais. Ela fala que a Freddy's tem um passado horrível, cheio de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. E essas palavras ficam martelando na mente do Mike, porque adivinha, o desaparecimento do irmãozinho dele também nunca foi resolvido. Quando ele volta para a sala de segurança, as coisas começam a acontecer, ao vivo, sem depender de câmera, sem corte, sem nada. Só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. Mike é um cara que está tentando lidar com a própria vida enquanto carrega um trauma gigante nas costas.
Ele vive obcecado por uma lembrança que não consegue esquecer. O sequestro do irmãozinho dele, anos atrás, quando eles ainda eram crianças. Isso destruiu a família, bagunçou a cabeça dele e segue interferindo em tudo que ele faz. Ele tem uma irmã mais nova, a Abby, uma garotinha super inteligente, fechada no próprio mundinho, que vive desenhando e tentando entender as coisas ao redor sem falar muito. Como os pais não estão mais presentes, o Mike é praticamente o único responsável por ela. E isso pesa muito. Só que Mike tá sem emprego, sem dinheiro e com medo de perder a guarda da Abby para a tia deles, que é daquelas pessoas que olham uma criança e pensam mais no benefício próprio do que no bem dela. E é aí que entra o trabalho mais esquisito que ele poderia encontrar: vigiar um restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza, um lugar que fez sucesso nos anos 80, mas que fechou depois de coisas estranhas acontecerem por lá. Você já deve imaginar que quando alguém fala coisas estranhas num filme de terror, nunca é algo simples. Mesmo achando o lugar assustador, Mike aceita porque precisa do emprego. O serviço teoricamente é fácil, passar 5 noites ali, olhando câmeras de segurança e fazendo rondas. Só que desde a primeira noite, dá para perceber que tem alguma coisa profundamente errada naquele lugar. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem e o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados, por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Com o passar das noites, o perigo aumenta. Os animatrônicos ficam mais agressivos, mais conscientes, mais próximos, e o Mike percebe que a pizzaria guarda um segredo que vai marcar para sempre quem entrar ali. Tem um vilão com um sorriso de quem sabe muito mais do que deveria, tem um mistério que estava enterrado há anos e tem uma ligação que ninguém imaginava, nem mesmo Mike. O clima do filme mistura nostalgia de fliperama antigo, tensão de corredor escuro, sustos que aparecem quando você menos espera e uma história que amarra tudo no final. Não é só sobre bonecos assassinos, é sobre perda, sobre culpa, sobre tentar consertar o que parece impossível. E é nesse universo de luzes piscando, risadas distantes e passos metálicos ecoando no corredor que você acompanha um Mike tentando sobreviver, proteger a irmã e finalmente descobrir a verdade por trás da pizzaria mais assustadora do cinema. Logo de cara, quando o Mike aceita o emprego de vigia noturno, você já percebe que aquilo não é um trabalho normal. Ele chega na Freddy Fazbear's Pizza com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?", porque o lugar parece realmente ter parado no tempo. É tudo antigo, cheio de poeira, brinquedos jogados nos cantos, pôsteres desbotados dos anos 80 e um silêncio tão pesado que até o próprio ar parece desconfiado. O gerente que contrata ele é o tipo de cara que fala pouco e não parece ligar muito para o que acontece ali. Ele só deixa claro: você precisa ficar 5 noites, olhar as câmeras, anotar qualquer atividade e não mexer em nada. Fácil, né? Só que o Mike já percebe que tem algo errado só de entrar no salão principal. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy, parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem. E o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados por algo muito maior do que um simples emprego noturno.
A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Enquanto as horas passam, ele começa a ouvir barulhos que não deveriam existir num lugar abandonado. Tipo arrastar de metal, estalos, portas batendo sozinhas. No começo ele tenta racionalizar, é só o prédio velho. Todo mundo faz isso quando está com medo, né? Mas aí, as câmeras começam a ter pequenos glitches. Uma hora, um animatrônico está no palco, na outra, sumiu. Só que Mike desvia o olhar por um segundo, volta para a câmera e o boneco tá lá de novo. Aquela típica sensação, será que eu tô vendo coisa? Ele mesmo não sabe. A segunda noite já chega com mais tensão. Mike continua dormindo durante o dia e indo trabalhar à noite, porque precisa garantir que a irmã fique bem. Ele deixa a Abby com a babá, mas no fundo sabe que não é o melhor ambiente, só que ele não tem escolha. E isso já vai dando aquele aperto no peito. Ele precisa aguentar a Freddy's para manter a Abby com ele, mesmo que o lugar esteja cheio de sinais de que alguma coisa ali quer que ele vá embora. Quando ele volta, a pizzaria parece ainda mais viva do que na primeira noite. As câmeras mostram objetos mudados de lugar, cabos se mexendo, e uma hora ele jura que viu os olhos do Bonnie brilharem antes de a câmera cair. A tensão sobe. Mas o momento que realmente mexe com a cabeça dele é quando ele entra no salão principal e encontra brinquedos mexidos, como se alguém tivesse estado ali brincando pouco antes dele chegar. E aí surge a policial Vanessa, uma presença inesperada, quase como se ela tivesse radar para saber quando alguém novo pisa naquele lugar amaldiçoado. Ela aparece do nada, como se estivesse só passando por ali, mas dá para ver que ela sabe muito mais do que diz. Ela fala com Mike de um jeito meio preocupado, meio misterioso, como se quisesse ajudar, mas também quisesse que ele fosse embora antes de descobrir demais. Ela tenta avisar sem avisar, sabe? Ela diz frases do tipo, esse lugar tem história, ou fica atento aos animatrônicos. Mas por que uma policial estaria tão envolvida com uma pizzaria abandonada? Nessa segunda noite as coisas ficam claras. Os animatrônicos não são só máquinas quebradas. O Mike vê o Fred mudar de posição bem na frente dele, sem câmera, sem corte, sem nada, só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. A partir da terceira noite, a sensação de que a Freddy's tem vontade própria fica forte demais para ignorar. Mike já chega cansado, tenso e com aquela cara de quem sabe que vai encarar algo ruim e ainda assim não pode voltar atrás. Ele precisa do emprego para manter a vida funcionando minimamente. Precisa proteger a Abby e de algum jeito sente que precisa descobrir o que está escondido ali dentro. A pizzaria vai sugando ele, como se estivesse chamando. E é justamente nessa noite que tudo dá um salto. Assim que Mike entra na sala de segurança, as câmeras já começam a falhar como se estivessem incomodadas. Tem hora que mostram os animatrônicos parados, tem hora que mostram eles em outra posição, mas o mais estranho é quando a imagem corta e por frações de segundo aparecem coisas que não deveriam estar ali. Sombras pequenas, como se fossem crianças correndo pelos corredores. Mike sabe que não é real, mas também sente que é. É também nessa fase que a Abby começa a se conectar com a história. Enquanto Mike trabalha, ela faz desenhos que parecem totalmente aleatórios, mas depois você percebe que são pistas. Ela desenha figuras de crianças ao lado de animatrônicos como se fossem amigos.
E quando Mike pergunta quem são, ela diz que são as crianças que brincam comigo. Só que ninguém vê essas crianças. Ninguém. Isso deixa o Mike com aquela interrogação enorme. Será que a Abby está imaginando ou ela está vendo algo que ele não consegue enxergar? A policial Vanessa reaparece e dessa vez ela abre um pouco mais o jogo. Dá para perceber que ela sabe que os animatrônicos não são só máquinas. Ela tenta alertar, mas sempre para no meio das frases, como se tivesse medo de dizer demais. Ela fala que a Freddy's tem um passado horrível, cheio de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. E essas palavras ficam martelando na mente do Mike, porque adivinha, o desaparecimento do irmãozinho dele também nunca foi resolvido. Quando ele volta para a sala de segurança, as coisas começam a acontecer, ao vivo, sem depender de câmera, sem corte, sem nada. Só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. Mike é um cara que está tentando lidar com a própria vida enquanto carrega um trauma gigante nas costas. Ele vive obcecado por uma lembrança que não consegue esquecer. O sequestro do irmãozinho dele, anos atrás, quando eles ainda eram crianças. Isso destruiu a família, bagunçou a cabeça dele e segue interferindo em tudo que ele faz. Ele tem uma irmã mais nova, a Abby, uma garotinha super inteligente, fechada no próprio mundinho, que vive desenhando e tentando entender as coisas ao redor sem falar muito. Como os pais não estão mais presentes, o Mike é praticamente o único responsável por ela. E isso pesa muito. Só que Mike está sem emprego, sem dinheiro e com medo de perder a guarda da Abby para a tia deles, que é daquelas pessoas que olham uma criança e pensam mais no benefício próprio do que no bem dela. E é aí que entra o trabalho mais esquisito que ele poderia encontrar. Vigiar um restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza, um lugar que fez sucesso nos anos 80, mas que fechou depois de coisas estranhas acontecerem por lá. Você já deve imaginar que quando alguém fala coisas estranhas num filme de terror, nunca é algo simples. Mesmo achando o lugar assustador, Mike aceita porque precisa do emprego. O serviço teoricamente é fácil, passar 5 noites ali, olhando câmeras de segurança e fazendo rondas. Só que desde a primeira noite, dá para perceber que tem alguma coisa profundamente errada naquele lugar. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem e o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados, por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Com o passar das noites, o perigo aumenta. Os animatrônicos ficam mais agressivos, mais conscientes, mais próximos, e o Mike percebe que a pizzaria guarda um segredo que vai marcar para sempre quem entrar ali. Tem um vilão com um sorriso de quem sabe muito mais do que deveria, tem um mistério que estava enterrado há anos e tem uma ligação que ninguém imaginava, nem mesmo Mike. O clima do filme mistura nostalgia de fliperama antigo, tensão de corredor escuro, sustos que aparecem quando você menos espera e uma história que amarra tudo no final. Não é só sobre bonecos assassinos, é sobre perda, sobre culpa, sobre tentar consertar o que parece impossível.
E é nesse universo de luzes piscando, risadas distantes e passos metálicos ecoando no corredor que você acompanha um Mike tentando sobreviver, proteger a irmã e finalmente descobrir a verdade por trás da pizzaria mais assustadora do cinema. Logo de cara, quando o Mike aceita o emprego de vigia noturno, você já percebe que aquilo não é um trabalho normal. Ele chega na Fred Fazbear's Pizza com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?", porque o lugar parece realmente ter parado no tempo. É tudo antigo, cheio de poeira, brinquedos jogados nos cantos, pôsteres desbotados dos anos 80 e um silêncio tão pesado que até o próprio ar parece desconfiado. O gerente que contrata ele é o tipo de cara que fala pouco e não parece ligar muito para o que acontece ali. Ele só deixa claro: você precisa ficar 5 noites, olhar as câmeras, anotar qualquer atividade e não mexer em nada. Fácil, né? Só que o Mike já percebe que tem algo errado só de entrar no salão principal. Os animatrônicos, o Fred, a Chica, o Bonnie e o Foxy, parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem. E o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Enquanto as horas passam, ele começa a ouvir barulhos que não deveriam existir num lugar abandonado. Tipo arrastar de metal, estalos, portas batendo sozinhas. No começo ele tenta racionalizar, é só o prédio velho. Todo mundo faz isso quando está com medo, né? Mas aí, as câmeras começam a ter pequenos glitches. Uma hora, um animatrônico está no palco, na outra, sumiu. Só que Mike desvia o olhar por um segundo, volta para a câmera e o boneco tá lá de novo. Aquela típica sensação: será que eu tô vendo coisa? Ele mesmo não sabe. A segunda noite já chega com mais tensão. Mike continua dormindo durante o dia e indo trabalhar na noite, porque precisa garantir que a irmã fique bem. Ele deixa a Abby com a babá, mas no fundo sabe que não é o melhor ambiente. Só que ele não tem escolha. E isso já vai dando aquele aperto no peito. Ele precisa aguentar a Freddy's para manter a Abby com ele, mesmo que o lugar esteja cheio de sinais de que alguma coisa ali quer que ele vá embora. Quando ele volta, a pizzaria parece ainda mais viva do que na primeira noite. As câmeras mostram objetos mudados de lugar, cabos se mexendo, e uma hora ele jura que viu os olhos do Bonnie brilharem antes de a câmera cair. A tensão sobe. Mas o momento que realmente mexe com a cabeça dele é quando ele entra no salão principal e encontra brinquedos mexidos, como se alguém tivesse estado ali brincando pouco antes dele chegar. E aí surge a policial Vanessa, uma presença inesperada, quase como se ela tivesse radar para saber quando alguém novo pisa naquele lugar amaldiçoado. Ela aparece do nada, como se estivesse só passando por ali, mas dá para ver que ela sabe muito mais do que diz. Ela fala com Mike de um jeito meio preocupado, meio misterioso, como se quisesse ajudar, mas também quisesse que ele fosse embora antes de descobrir demais. Ela tenta avisar sem avisar, sabe? Ela diz frases do tipo: "Esse lugar tem história", ou "Fica atento aos animatrônicos". Mas por que uma policial estaria tão envolvida com uma pizzaria abandonada? Nessa segunda noite, as coisas ficam claras. Os animatrônicos não são só máquinas quebradas. O Mike vê o Fred mudar de posição bem na frente dele, sem câmera, sem corte, sem nada, só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo,
Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho. Ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. A partir da terceira noite, a sensação de que a Freddy's tem vontade própria fica forte demais para ignorar. Mike já chega cansado, tenso e com aquela cara de quem sabe que vai encarar algo ruim e ainda assim não pode voltar atrás. Ele precisa do emprego para manter a vida funcionando minimamente. Precisa proteger a Abby e, de algum jeito, sente que precisa descobrir o que está escondido ali dentro. A pizzaria vai sugando ele, como se estivesse chamando. E é justamente nessa noite que tudo dá um salto. Assim que Mike entra na sala de segurança, as câmeras já começam a falhar como se estivessem incomodadas. Tem hora que mostram os animatrônicos parados, tem hora que mostram eles em outra posição, mas o mais estranho é quando a imagem corta e por frações de segundo aparecem coisas que não deveriam estar ali. Sombras pequenas, como se fossem crianças correndo pelos corredores. Mike sabe que não é real, mas também sente que é. É também nessa fase que a Abby começa a se conectar com a história. Enquanto Mike trabalha, ela faz desenhos que parecem totalmente aleatórios, mas depois você percebe que são pistas. Ela desenha figuras de crianças ao lado de animatrônicos como se fossem amigos. E quando Mike pergunta quem são, ela diz que são as crianças que brincam comigo. Só que ninguém vê essas crianças. Ninguém. Isso deixa o Mike com aquela interrogação enorme. Será que a Abby está imaginando ou ela está vendo algo que ele não consegue enxergar? A policial Vanessa reaparece e dessa vez ela abre um pouco mais o jogo. Dá para perceber que ela sabe que os animatrônicos não são só máquinas. Ela tenta alertar, mas sempre para no meio das frases, como se tivesse medo de dizer demais. Ela fala que a Freddy's tem um passado horrível, cheio de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. E essas palavras ficam martelando na mente do Mike, porque adivinha, o desaparecimento do irmãozinho dele também nunca foi resolvido. Quando ele volta para a sala de segurança, as coisas começam a acontecer, ao vivo, sem depender de câmera, sem corte, sem nada. Só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. Mike é um cara que está tentando lidar com a própria vida enquanto carrega um trauma gigante nas costas. Ele vive obcecado por uma lembrança que não consegue esquecer. O sequestro do irmãozinho dele, anos atrás, quando eles ainda eram crianças. Isso destruiu a família, bagunçou a cabeça dele e segue interferindo em tudo que ele faz. Ele tem uma irmã mais nova, a Abby, uma garotinha super inteligente, fechada no próprio mundinho, que vive desenhando e tentando entender as coisas ao redor sem falar muito. Como os pais não estão mais presentes, o Mike é praticamente o único responsável por ela. E isso pesa muito. Só que Mike está sem emprego, sem dinheiro e com medo de perder a guarda da Abby para a tia deles, que é daquelas pessoas que olham uma criança e pensam mais no benefício próprio do que no bem dela. E é aí que entra o trabalho mais esquisito que ele poderia encontrar. Vigiar um restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza, um lugar que fez sucesso nos anos 80, mas que fechou depois de coisas estranhas acontecerem por lá. Você já deve imaginar que quando alguém fala coisas estranhas num filme de terror, nunca é algo simples. Mesmo achando o lugar assustador, Mike aceita porque precisa do emprego. O serviço teoricamente é fácil, passar 5 noites ali, olhando câmeras de segurança e fazendo rondas. Só que desde a primeira noite, dá para perceber que tem alguma coisa profundamente errada naquele lugar. Os animatrônicos, o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem e o pior, eles parecem ter consciência.
E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados, por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Com o passar das noites, o perigo aumenta. Os animatrônicos ficam mais agressivos, mais conscientes, mais próximos, e o Mike percebe que a pizzaria guarda um segredo que vai marcar para sempre quem entrar ali. Tem um vilão com o sorriso de quem sabe muito mais do que deveria, tem um mistério que estava enterrado há anos e tem uma ligação que ninguém imaginava, nem mesmo o Mike. O clima do filme mistura nostalgia de fliperama antigo, tensão de corredor escuro, sustos que aparecem quando você menos espera e uma história que amarra tudo no final. Não é só sobre bonecos assassinos, é sobre perda, sobre culpa, sobre tentar consertar o que parece impossível. E é nesse universo de luzes piscando, risadas distantes e passos metálicos ecoando no corredor que você acompanha um Mike tentando sobreviver, proteger a irmã e finalmente descobrir a verdade por trás da pizzaria mais assustadora do cinema. Logo de cara, quando o Mike aceita o emprego de vigia noturno, você já percebe que aquilo não é um trabalho normal. Ele chega na Fred Fazbear's Pizza com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?", porque o lugar parece realmente ter parado no tempo. É tudo antigo, cheio de poeira, brinquedos jogados nos cantos, pôsteres desbotados dos anos 80 e um silêncio tão pesado que até o próprio ar parece desconfiado. O gerente que contrata ele é o tipo de cara que fala pouco e não parece ligar muito para o que acontece ali. Ele só deixa claro: você precisa ficar 5 noites, olhar as câmeras, anotar qualquer atividade e não mexer em nada. Fácil, né? Só que o Mike já percebe que tem algo errado só de entrar no salão principal. Os animatrônicos, o Fred, a Chica, o Bonnie e o Foxy, parecem estar só desligados, mas não estão. Eles observam, eles se mexem. E o pior, eles parecem ter consciência. E quanto mais tempo o Mike passa ali, mais o filme vai conectando o passado dele com o passado da pizzaria, como se os dois estivessem entrelaçados por algo muito maior do que um simples emprego noturno. A Abby também acaba sendo puxada para esse mistério, porque ela tem uma sensibilidade diferente. Ela entende coisas que os adultos ignoram, principalmente quando se trata desses bonecos gigantes. Ela vê os animatrônicos de um jeito que ninguém mais vê. A partir daí, o clima muda completamente. O filme sai daquela vibe de vigia noturno sozinho e assustado e passa para algo mais emocional, mostrando como esses robôs podem ser mais do que apenas máquinas quebradas. Eles têm história, têm conexões, têm dor guardada lá dentro. E isso leva a revelações que mexem diretamente com o passado do Mike, principalmente sobre o desaparecimento do irmão. Enquanto as horas passam, ele começa a ouvir barulhos que não deveriam existir num lugar abandonado. Tipo arrastar de metal, estalos, portas batendo sozinhas. No começo ele tenta racionalizar, é só o prédio velho. Todo mundo faz isso quando está com medo, né? Mas aí, as câmeras começam a ter pequenos glitches. Uma hora, um animatrônico está no palco, na outra, sumiu. Só que Mike desvia o olhar por um segundo, volta para a câmera e o boneco tá lá de novo. Aquela típica sensação, será que eu tô vendo coisa? Ele mesmo não sabe. A segunda noite já chega com mais tensão. Mike continua dormindo durante o dia e indo trabalhar na noite, porque precisa garantir que a irmã fique bem. Ele deixa a Abby com a babá, mas no fundo sabe que não é o melhor ambiente, só que ele não tem escolha. E isso já vai dando aquele aperto no peito. Ele precisa aguentar a Freddy's para manter a Abby com ele, mesmo que o lugar esteja cheio de sinais de que alguma coisa ali
quer que ele vá embora. Quando ele volta, a pizzaria parece ainda mais viva do que na primeira noite. As câmeras mostram objetos mudados de lugar, cabos se mexendo, e uma hora ele jura que viu os olhos do Bonnie brilharem antes de a câmera cair. A tensão sobe. Mas o momento que realmente mexe com a cabeça dele é quando ele entra no salão principal e encontra brinquedos mexidos, como se alguém tivesse estado ali brincando pouco antes dele chegar. E aí surge a policial Vanessa, uma presença inesperada, quase como se ela tivesse radar para saber quando alguém novo pisa naquele lugar amaldiçoado. Ela aparece do nada, como se estivesse só passando por ali, mas dá para ver que ela sabe muito mais do que diz. Ela fala com Mike de um jeito meio preocupado, meio misterioso, como se quisesse ajudar, mas também quisesse que ele fosse embora antes de descobrir demais. Ela tenta avisar sem avisar, sabe? Ela diz frases do tipo, esse lugar tem história, ou fica atento aos animatrônicos. Mas por que uma policial estaria tão envolvida com uma pizzaria abandonada? Nessa segunda noite as coisas ficam claras. Os animatrônicos não são só máquinas quebradas. O Mike vê o Fred mudar de posição bem na frente dele, sem câmera, sem corte, sem nada, só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. A partir da terceira noite, a sensação de que a Freddy's tem vontade própria fica forte demais para ignorar. Mike já chega cansado, tenso e com aquela cara de quem sabe que vai encarar algo ruim e ainda assim não pode voltar atrás. Ele precisa do emprego para manter a vida funcionando minimamente. Precisa proteger a Abby e de algum jeito sente que precisa descobrir o que está escondido ali dentro. A pizzaria vai sugando ele, como se estivesse chamando. E é justamente nessa noite que tudo dá um salto. Assim que Mike entra na sala de segurança, as câmeras já começam a falhar como se estivessem incomodadas. Tem hora que mostram os animatrônicos parados, tem hora que mostram eles em outra posição, mas o mais estranho é quando a imagem corta e por frações de segundo aparecem coisas que não deveriam estar ali. Sombras pequenas, como se fossem crianças correndo pelos corredores. Mike sabe que não é real, mas também sente que é. É também nessa fase que a Abby começa a se conectar com a história. Enquanto Mike trabalha, ela faz desenhos que parecem totalmente aleatórios, mas depois você percebe que são pistas. Ela desenha figuras de crianças ao lado de animatrônicos como se fossem amigos. E quando Mike pergunta quem são, ela diz que são as crianças que brincam comigo. Só que ninguém vê essas crianças. Ninguém. Isso deixa o Mike com aquela interrogação enorme. Será que a Abby está imaginando ou ela está vendo algo que ele não consegue enxergar? A policial Vanessa reaparece e dessa vez ela abre um pouco mais o jogo. Dá para perceber que ela sabe que os animatrônicos não são só máquinas. Ela tenta alertar, mas sempre para no meio das frases, como se tivesse medo de dizer demais. Ela fala que a Freddy's tem um passado horrível, cheio de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. E essas palavras ficam martelando na mente do Mike, porque adivinha, o desaparecimento do irmãozinho dele também nunca foi resolvido. Quando ele volta para a sala de segurança, as coisas começam a acontecer, ao vivo, sem depender de câmera, sem corte, sem nada. Só pura realidade. Ele pisca e o boneco gigante está mais perto. Pisca de novo e está praticamente na sombra atrás dele. É um daqueles momentos que dão aquele friozinho na espinha. Mesmo com medo, Mike continua indo porque não tem alternativa. Ele precisa do trabalho, ele precisa da Abby. E ele sabe, lá no fundo, que a Freddy's tem alguma coisa a ver com o passado dele. Ele só não entende ainda como. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.